E nós vamos ler alguns textos antes de partirmos o pão. Vamos começar no Salmo de número 39. Salmo de Davi. Salmo 39. Versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Essa última declaração do salmista expressa como que ele se sentia na presença de Deus. Forasteiro, né? Peregrino. Peregrino é aquele que não tem lugar fixo, né? Fica rodando, fica peregrinando. E forasteiro é aquele que está numa outra pátria que não é dele. Então ele é forasteiro, ele é estrangeiro, basicamente isso, né? E era assim que Davi se sentia na presença de Deus. E veja que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele conhecia Deus. Mas lá no fundo, é como se ele percebesse que ainda precisava acontecer alguma coisa, né, que o permitisse não apenas adentrar na realidade da presença de Deus, mas ali permanecer. E não ser mais um peregrino, né, que entra, sai, vem e volta, né? Creio eu que, claro, essa é a redenção do Senhor. Então, o Senhor não somente morreu para nos permitir achegar a Deus. Ele abriu o vivo e novo caminho. Mas mais do que isso, ele permite, por essa obra, que nós permaneçamos constantemente, diariamente, na presença de Deus. Então, vamos lembrar desse texto em João capítulo 15. Lembrando que essas palavras foram pronunciadas pelo Senhor menos de 12 horas antes da sua crucificação. João capítulo 15, versículo 4, o início dele, a primeira frase do versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É o convite a nos contrapormos àquela experiência do salmista, que ele não tinha como ser diferente. O caminho não havia sido aberto. O preço que nos permite permanecer na presença de Deus ainda precisava ser pago. E o Senhor aqui estava prestes a ir para a cruz, sabendo que ele pagaria esse preço. Então ele dá essa palavra de encorajamento. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele permanece em nós pelo seu Espírito, nos diz 1 João, capítulo 3, versículo 24. E agora, da nossa parte é que nós precisamos permanecer, né? Essa palavra permanecer, ela aparece traduzida de várias maneiras no Novo Testamento. Normalmente é ficar, né? Os irmãos lembram quando o Senhor se apresentou àqueles discípulos na estrada em Emaús? Eles não sabiam que era o Senhor ainda, né? E foram caminhando, foram conversando, e chegaram a Emaús. Chegaram na casa onde eles ficariam, os dois discípulos. E eles argumentaram com esse estranho, que era o Senhor. Disse, olha, já é tarde e o dia declina. Fica conosco. Essa palavra fica conosco, essa palavra permanece. E o texto diz que ele ficou. E assim, quando ele partiu o pão, assim que eles perceberam que era o Senhor, ele desapareceu, né? Esse é um dos exemplos que temos dessa tradução. Outra, quando ele estava dando as instruções para os seus discípulos. Eles falavam assim, olha, quando vocês forem e entrarem numa casa, permanecei nela, ficai nela,
Fica pulando de galho em galho, de casa em casa. Fica lá, até vocês saírem da cidade. E por fim, um texto que nós lemos semana passada. Testemunho de João Batista, quando o Senhor foi batizado. Ele disse, olha, eis que eu vi o Espírito descendo como pomba e pousando sobre ele. Esse pousando é permanecer, é essa palavra aqui. O Espírito Santo pousou e permaneceu no Senhor. Ele é verdadeiramente o ungido de Deus, né? Então esse momento, né, esses elementos nos remetem primeiro à realidade de que o Senhor abriu o caminho, rasgou o véu. Ele é o véu. Hoje não faz muito sentido a gente cantar assim, que me leva para além do véu. O véu não existe mais, o véu foi rasgado, não existe mais esse véu. Ele sendo véu, antes de ser rasgado, ele era a perfeita separação. Pararam para pensar nisso? Quem se compara a ele? Ele era o que Deus procura. E quando nós olhamos e nos comparamos com ele, falamos assim, sem chance para mim. Eis a separação. Mas ele permitiu ser rasgado para que não mais existisse essa separação. Nele nós somos aceitos. E essa mesa nos fala disso. Mas nos fala mais do que isso. Fala que nós precisamos aprender a permanecer, a vivermos diariamente na presença de Deus, graças a esse sacrifício que nos é dado. E mais uma última coisa, né? Então, assim como o salmista, nós não precisamos, nem podemos nos considerar peregrinos e forasteiros à presença de Deus. Mas, irmãos, essa mesa também nos fala que nós somos peregrinos e forasteiros, mas agora de um outro jeito, né? Então vamos terminar com a leitura de 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Veja o versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Exatamente as mesmas duas palavras em português. No original são palavras diferentes, porque as línguas são diferentes. Ainda somos peregrinos e forasteiros, mas, irmãos, não mais à presença de Deus. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Veja como continua o texto. Que sois, peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. É ali onde nós somos peregrinos e forasteiros hoje, no meio dos gentios, neste mundo. Né? Essa mesa nos lembra disso, porque nós lembramos do Senhor até que Ele venha. E por que Ele vai vir? Ele vem buscar-nos, para nos levarmos para si, porque nós não pertencemos a este lugar. Nós somos peregrinos e forasteiros, mas graças a Deus, não mais com respeito à presença de Deus, porque o Senhor abriu o caminho e ali nós queremos permanecer até aquele dia que Ele vem nos buscar. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa obra que o Senhor realizou, consumou em nosso favor. Senhor, e lembramos que o Senhor precisou ser partido, o Senhor precisou ser rasgado. As nossas iniquidades, Senhor, caíram sobre Ti. Senhor, o castigo que nos traz a paz caiu sobre o Senhor. Pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Obrigado, Senhor, porque assim aprove o Senhor voluntariamente se entregar por nós, para abrir esse novo e vivo caminho e para permitir que hoje nós permaneçamos na Tua presença, permaneçamos diariamente em comunhão com o Senhor. Lembramos também, Senhor, de que o Senhor prometeu nos buscar, Senhor, e essa é a nossa oração. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Partimos esse pão, lembramos o Senhor até aquele dia. Somos gratos, Senhor. Bendizemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era assim, ué.
o Salmo dos Degraus. Os irmãos vinham de todo o canto de Israel, de fora, para celebrar o Senhor, né, em Jerusalém. Eles se encontravam no caminho, era isso. Alegrei-me quando me disseram. É bom encontrar com os irmãos. Né? Faz. Hã? Você vê? É. Obrigado. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. A palavra perfeição aqui também significa maturidade, alcançada a maturidade. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todavia, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, como somos gratos, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor, que podemos ter diante da Tua mesa, Senhor. Que celebração sem igual. Lembrarmos, Senhor, que o Senhor realmente morreu por nós. O Cordeiro de Deus, perfeito e imaculado, verteu o seu sangue para que nós pudéssemos hoje ter acesso, Senhor, ao Pai de maneira livre, sem qualquer impedimento. Senhor, porque nós sabemos, tudo foi alcançado pelo Senhor e não vem de nós. É tudo, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor possa, por meio da Tua palavra, falar aos nossos corações. Senhor, nós carecemos do Senhor, carecemos da unção do Espírito Santo. Para aquele que fala, Senhor, para os que ouvem também, que o Senhor possa soprar sobre a Tua palavra, Senhor, e nos conduzir, de fato, para dentro de toda a verdade. Senhor, nós agradecemos no nome precioso do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Bom, como os irmãos sabem, ou não sei se todos sabem, eu senti o desejo de estudar com os irmãos a respeito das 42 estações, né, pelas quais o povo de Israel passou na peregrinação pelo deserto. E essas 42 estações, elas são muito significativas, porque nós lembramos que tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, foi de fato escrito para nossa instrução. E nós sabemos que, e cremos nisso, e é maravilhoso ver como de fato a palavra de Deus ela é preciosa, ela é consistente em si mesma. E como nós vemos que aquilo pelo que eles passaram, como nós vemos lá em Coríntios, foi para o nosso ensino, para aqueles sobre quem são chegados, né, os tempos do fim. Né? Eu imagino que os irmãos devem estar achando o seguinte, né? Eu já falei 3 vezes, eu estou rodando que nem Cades Barneia, que nós vamos ver depois, né? O irmão deve estar mais, nossa, 42 estações, vão ser pelo menos 42 anos, né? O Luiz conseguiu terminar em 4 anos aí, compartilhar dele. Não, mas acho que não vai ser 42, não, mas uns 40 talvez. Mas são muitas lições, irmãos, que nós temos que considerar, e à medida que a gente estuda, é tão rico ver a maneira como
A palavra de Deus, ela é precisa, ela é de fato inerrante, ela é preciosa, porque quando você considera aquilo que aconteceu no mundo, os relatos que a gente lê a respeito do Egito, do que aconteceu naquela época, é impressionante. Ver a precisão, exatidão da palavra de Deus, por um lado, e quando nós lemos o Novo Testamento, vendo como de fato aqueles exemplos foram cumpridos de maneira tão preciosa. Então, assim, eu vou fazer um breve resumo, espero que seja breve mesmo, só para nós podermos situar, talvez muitos irmãos não tiveram nos primeiros compartilhados, então eu vou ter que ler alguns trechos para que a gente possa, então, sincronizar, tá bom? As 42 estações, elas são registradas lá no livro de Números, né? Números é um dos 5 livros de Moisés, chamados o Pentateuco, os livros da lei, e eu não vou ler todos, né? Mas eu vou ler apenas aquelas que se referem a, se o Senhor permitir, a gente alcance hoje. Vamos ver, capítulo 33 de Números, versículo 1. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são essas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Chamando atenção para algo muito importante que nós vamos estar vendo, né? São 42 estações, cada uma delas com significado, com ensinamento específico. Mas observe o que o Espírito Santo diz. Versículo 2. As suas saídas, caminhada após caminhada. É interessante que fala de saída. Existe, claro, a chegada naquela estação, mas é importante lembrar que além da chegada, tem a saída. O propósito do Senhor não é que nós fiquemos em uma determinada estação, mas é que nós avancemos, prossigamos, como nós vemos aqui o apóstolo Paulo, testificando a respeito de si mesmo. Ele buscava avançar, deixando as coisas ficavam para trás, as estações ficaram para trás, prosseguir para o alvo. E esse é o nosso alvo. É o alvo do cristão. É alcançar a plenitude, a vida mais abundante que nós já temos em Cristo, mas alcançar a plenitude dessa vida, que é representada por Canaã. Então, prestem atenção nisso, caminhada após caminhada, as suas saídas, caminhada após caminhada. Isso fala de uma sequência, fala de um ritmo, fala de alguma coisa dinâmica, não estática. Muitos, infelizmente, ao longo da história da igreja, após crerem no Senhor Jesus, serem salvos, eles permanecem estacionários, satisfeitos, que de fato a salvação do Senhor é maravilhosa, satisfeitos com a beleza do Senhor, da obra completa do Senhor. Mas o Senhor não quer que nós fiquemos ali. Quando o Senhor deu a ordem para que eles de fato pudessem imolar aquele cordeiro e passar o sangue, né, nos umbrais da porta e na verga da porta, não era para eles ficarem dentro de casa. Eles estavam protegidos ali, sem dúvida nenhuma. O sangue do cordeiro foi derramado. Lembra, irmão, eles não tiveram de fazer nada. A vitória foi alcançada pela morte daquele cordeiro. Eles podiam muito bem ficar sentados ali em Ramsés, mas não, o propósito do Senhor é que eles saíssem. Então, quando nós cremos no Senhor, nós temos que dar início à nossa caminhada. Então, são essas suas caminhadas segundo as suas saídas, final do versículo 2. Versículo 3. Partiram, pois, saíram de Ramsés, que é onde eles moravam, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Lembrando que a Páscoa foi no dia 14, certo? Lembrando que existia a diferença de contar os dias. Os egípcios, eles contam como a gente, né? O dia começa de manhã. Mas lembra que, como a gente lê em Gênesis, inclusive, para os judeus, para os israelitas, o dia começava com o pôr do sol. Ali começava um novo dia. Então, para os israelitas já era o dia 14, mas para os egípcios era o dia 13. Nós mencionamos isso para os irmãos. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Isso nos mostra que aquilo foi um tremendo testemunho. A saída deles, se fosse hoje, teria sido muito bem noticiada, né, pelas TVs e rádios do Egito, né? Mas aqui diz claramente,
aos olhos de todos os egípcios. De alguma forma tremenda, aqueles egípcios ficaram como que parados, observando. Tem mais detalhes a respeito disso, né? A gente vê como o Senhor ordenou que eles pedissem para os seus vizinhos os bens, eles saíram de lá riquíssimos, né? Mas aos olhos dos egípcios, o mundo, de alguma forma, naquele primeiro momento, ele contempla aquilo que aconteceu, a remissão daquele povo. Embora não estivesse entendendo muito bem, isso ficaria claro posteriormente. Versículo 4. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, uma terrível hecatombe na terra do Egito. Não só os primogênitos dos homens, mas também dos animais. Todos eles foram feridos. Vamos tocar nesse ponto daqui a pouquinho. E também contra os deuses, nós mencionamos isso anteriormente, executou o Senhor juízo. Lembrando, cada uma daquelas 10 pragas estava relacionada a um ou mais deuses dos egípcios. Versículo 5. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés acamparam-se em Sucote. Nós vamos falar de Sucote, terminar de falar de Sucote hoje. E partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto, ou em algumas traduções, está na entrada do deserto. Lembrando que o povo de Israel, eles habitavam em Ramsés, que é bem no delta do Nilo, um lugar maravilhoso, rico e abundante, porque o rio Nilo transbordava, dali eles recebiam toda a sua provisão. Eles não tinham nem que orar, nem pedir a Deus por nada. O rio Nilo concedia tudo, e o rio Nilo era um Deus. Por isso que ele foi julgado quando as águas tornaram sangue. Deus julgou o Deus. E, de fato, o Nilo era fantástico. Lembra? O Egito, 98% do Egito é deserto. 2% só é coberto pelo Nilo, pelo delta do Nilo. Então, estava numa situação confortabilíssima ali, né? E Deus julgou, um dos julgamentos foi exatamente esse, de que, de fato, eles não iriam depender mais daquele Deus, que era o Deus do Nilo. E partindo de Sucote, acamparam em Setã, que está no fim do deserto. Então, ali, você vai saindo do delta do Nilo, os irmãos lembrando daquele triângulo, né, que fica no Egito. Eu desisti de colocar o retroprojetor, pelo menos o que eu tenho é muito fraquinho, acho que não deu para poder ver bem. Então, os irmãos, espero que lembrem do Egito, da Península do Sinai. Então, tinha o delta do Nilo, e quando você vai para o leste ali, então começa a ficar seco, vai ficando seco, até você fica o que é chamado a borda, ou a entrada do deserto, que é exatamente Etã. Então, o primeiro acampamento foi em Sucote, o segundo acampamento foi em Etã, que está no fim do deserto, ou na entrada do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, ou Pi-Hairote, que está de frente a Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. Nós vamos parar por aí. Vamos, das 42 estações, nós vamos tentar chegar até essa última, que foi Migdol. Ok? Então, se o senhor nos der graça hoje, se o tempo permitir, nós vamos chegar lá. Muito bem. Para que a gente possa entender melhor o contexto, é muito importante que nós possamos compreender algo fundamental na vida cristã. Como coloquei, Deus operou aquela obra maravilhosa por meio do Cordeiro. Nós sabemos que é o tipo do Senhor Jesus. Para que eles fossem salvos e fossem livres, libertados do jugo que pesava sobre o Egito. Mas Deus não faz algo pela metade. O propósito de Deus não é simplesmente livrá-los, libertá-los do jugo do pecado, do jugo de Faraó, do jugo do Egito. Deus tem algo em vista. E essa é a característica mais fundamental da vida do cristão. A vida do cristão é uma vida que sempre avança. Como nós temos visto, é uma vida ascensional. A maneira como o Senhor nos conduz é sempre de glória em glória. É de maneira ascensional, de tal forma que o destino que o Senhor tem para nós é realmente Canaã, as abundâncias de Cristo. Então, nós vamos voltar
para Êxodo. Eu acho que é algo importante nós considerarmos juntos aqui, que é no capítulo 13. E aqui fala exatamente daquele momento fundamental e básico. Aquela caminhada só teria início se houvesse o sangue do Cordeiro. Eles não poderiam ousar sair para o deserto se não tivessem sido redimidos pelo sangue do Cordeiro. E olha que coisa impressionante, para que nós possamos entender o que é o homem. Versículo 11 do capítulo 13 de Êxodo, diz assim: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Agora presta atenção. Versículo 3: porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Isso fala de algo tão profundo, irmãos. Por que é dito aqui que o filho do homem, o primogênito, deveria ser resgatado? O resgate só seria necessário se houvesse alguma coisa de muito errado. Por que de alguma forma Deus coloca aqui que deveria haver um resgate para o filho do homem? O que é o homem? Qual era a situação do homem? O Senhor nos fala no Novo Testamento. Todos pecaram. Todos pecaram. E ficaram aquém da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça bem. Essa é que é a realidade do homem. Isaías 66 fala que a nossa justiça são como trapos de imundícia perante Deus. Nada do que o homem faz, nada do que o homem é, serve para Deus. Nada. E nós temos que lembrar disso ao longo da nossa vida. Porque é pela graça que nós somos salvos. Como aqueles israelitas, eles foram salvos pela graça, eles não tiveram que fazer absolutamente nada. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Basta nós crermos na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Reconhecer que nós mesmos nós não somos nada. Reconhecer que nós somos pecadores, que precisam, que carecem da glória de Deus. Esse que é o princípio da nossa vida. A gente podia achar que antes disso a gente vivia. A gente podia achar que lá no Egito estava tudo muito bem, como talvez até aparentemente esteja. Mas não há vida. Não há vida. A vida estava nele. Só em Cristo há vida. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a vida. E não apenas vida, é vida em abundância. Por isso que o princípio da sua vida, da minha vida, começa com crermos no Senhor Jesus. Pela misericórdia do Senhor. Hoje nós podemos lembrar do Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós que estamos aqui? Somos ninguém, apenas pecadores, salvos pela graça. É isso que nós somos, nada mais do que isso. Porque um dia o Senhor nos alcançou. Essa que é a realidade da sua vida e da minha vida. Então, para que essa jornada pudesse ter início, o princípio dela é com o sangue do Cordeiro. Vamos avançar um pouquinho mais. Essa é a razão de ser do Senhor dizer que o homem precisa de resgate. Essa é a razão. O homem precisa de ser resgatado. Vamos prosseguir então ainda no capítulo 13, na sequência, versículo 17. Versículo 16. E isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Isso tudo, eles ainda não tinham começado a jornada, mas o Senhor já tinha falado, a palavra do Senhor já estava estabelecida. E o Senhor tirou. O Senhor já era passado. O Senhor já tinha acontecido.
O nosso Senhor é sempre sim, amém, não tem dúvida, né? Versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. É muito maravilhoso ver a maneira como o Espírito Santo coloca isso de maneira tão clara aqui. Quando nós lemos a história do Antigo Testamento, mesmo do Novo, nós vemos que alguns servos de Deus, de fato, fizeram esse caminho no sentido inverso. Os irmãos se lembram de Abraão? Ele sai, então, de Canaã, ele vai para o Egito. Lembra? O caminho que Abraão fez foi exatamente esse caminho. O caminho dos filisteus. É um caminho que vai bordeando o mar Mediterrâneo, até chegar no Egito. É um caminho mais rápido. Quem mais fez esse caminho? José. José, quando ele foi vendido para aquela caravana, ele foi levado, e essa caravana seguia exatamente por esse mesmo caminho que ia pelo caminho dos filisteus, que chamava, que ele ia rodeando ali o mar Mediterrâneo, que fica no norte, bem à margem do mar Mediterrâneo. Quem mais? Jacó. Não é verdade? Jacó vem em seguida, ele se muda basicamente para o Egito, não é verdade? Quem mais? Quem? Jeremias. Quem mais? O próprio Senhor. E aí tem um paralelo tão tremendo. Eu não vou ter tempo, mas é fascinante a gente ler a história dos faraós do Egito e a característica e caráter desses faraós. E aquilo que aconteceu com os reis idumeus, os Herodes, né? O irmão Luiz, há várias reuniões aí, compartilhou a respeito de Herodes, dos Herodes, né? Tem toda uma dinastia. E os irmãos se lembram quando Moisés nasce, havia um decreto que todo menino deveria ser morto, os irmãos se lembram? E havia um faraó naquela época, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Que de fato ele tinha essa característica de caráter, ele era alguém cruel, da mesma forma que a gente viu Herodes ser cruel, matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Os irmãos observem esse paralelo. E o que está subjacente, o que está debaixo disso tudo? É o inimigo de Deus. Porque o intento do inimigo de Deus é sempre se levantar contra a vida. Sempre. Lembra? Caim e Abel. Ali nós vemos como, de fato, o propósito do inimigo de Deus é se levantar e tentar exterminar tudo aquilo que é vida, porque a vida, a origem dela é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Irmãos, isso vale em todos os sentidos da sua vida e da minha vida e da vida da igreja. Quando a expressão do Senhor começa, de alguma forma, a ser manifestada, quando a vida do Senhor começa a ser manifestada, o inimigo vem de maneira insidiosa para poder abafar, para poder apagar aquela vida. Porque essa é a batalha. Tem um livro do nosso irmão Austin Sparks, que fala, o título é exatamente esse, Batalha pela Vida. Battle for Life. E essa característica a gente vê, então, tanto na vida de Moisés, foi de maneira maravilhosa salvo das águas, né? Como do nosso Senhor, que teve, então, de ir para o Egito, de novo, seguindo esse caminho dos filisteus. Mas o Senhor diz aqui, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, e era muito perto mesmo. Rapidamente eles podiam chegar na terra de Canaã. Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra. Ao longo daquele caminho havia inúmeros inimigos. O próprio Egito estabeleceu várias fortificações, várias fortalezas e postos militares naquela região ao norte. Uma delas é Migdol, nós vamos chegar lá. Porque ali, de fato, era o ponto em que eles podiam resistir à invasão e à tomada dos seus inimigos. E ali tinha muita guerra. Mais para frente, se eu permitir, chegando lá, um pouquinho mais na direção da terra de Canaã, nós vemos que
aparece um povo muito interessante, que são chamados amalequitas. Eles moravam por ali. E naquela região do deserto era cheia desses povos que, de fato, eles eram povos de guerra. E o Senhor, sabendo que o povo recém-saído, se eles vissem a guerra, eles iam voltar para o Egito, para a segurança do Egito. O que isso nos diz? O Senhor, de maneira tão maravilhosa, quando você e eu cremos no Senhor, o Senhor nos guarda de maneira tremenda. Nós nunca somos colocados numa situação em que nós tenhamos que, de fato, estar expostos a batalhas, a intempéries muito fortes. O Senhor nos guarda, porque é o princípio da nossa vida cristã. Nós somos apenas bebezinhos do Senhor. Foi por isso que o Senhor deu um comando ao contrário. Olha, pelo norte não. O que ele disse? Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Que caminho que é esse? Observa que você tinha um caminho para o norte e tinha outro caminho para o sul. O caminho para o norte não, porque era o caminho da terra dos filisteus. Mas quando você olha o caminho para o sul, o que tem nesse caminho para o sul? Se vocês observarem, vocês indo para a Península do Sinai, nosso irmão Luiz depois vai contar tudo para a gente, com muitas fotos e vídeos, né, Luiz? Ele está indo para lá em breve. Vocês estiveram lá? Não, ok. Então, vocês descendo na margem do rio, do Mar Vermelho, vocês vão descendo até a pontinha da Península do Sinai. Né? Era um triângulo invertido assim. Você vai andando na pontinha aqui tem o Mar Vermelho, né? Aqui é Acba, Eilat, aqui você tem o Mar Vermelho, você tem o Suez aqui. Vocês estão vendo? Olha aqui. Coisa fantástica. Esse PowerPoint aqui. Então, eles iam caminhar ao longo do mar, tá? Nesse caminho, que era um caminho conhecido, inclusive. Não deles, mas é um caminho conhecido dos escravos, que eles iam para a Península do Sinai para poder extrair cobre e turquesa. Então, muito era conhecido deles, que eles entravam margeando o Mar Vermelho para poder extrair turquesa e cobre. Era o caminho dos escravos. Então, muito bem. Quando você olhar a Península do Sinai, aqui está o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, como vocês devem imaginar, ali a altitude é zero, né? O nível do mar que a gente fala. Mas à medida que você vai andando para o sul, vai aparecendo uma região montanhosa. Tem uma planície aqui no meio e começa a ter uma região montanhosa. De tal forma, quando você chega bem ao sul da Península do Sinai, você vai chegar Jabal Musa, que é exatamente o Monte Sinai. É ali. Então, assim, quando você vai descendo, então, a altitude vai aumentando. Isso nos fala que, de fato, a nossa vida é uma vida ascensional. É a vida que o Senhor quis mostrar para aquele povo de Israel. É que era uma vida de ascensão. Fácil? De maneira nenhuma. De novo, seria muito mais fácil o caminho da terra dos filisteus. Mas o Senhor tinha um propósito. Cada passo que aquele povo deu no deserto foi planejado pelo Senhor. Foi planejado pelo Senhor. Porque o Senhor tinha um bom propósito para a vida daquele povo, como o Senhor tem um bom propósito para a sua vida e para a minha vida. Nós vamos chegar em estações que nós não entendemos por quê. O que eu estou fazendo aqui? Irmão, o Senhor planejou. O Senhor planejou. Ele tem um propósito. Vamos seguir então. Olha só que coisa maravilhosa. E arregimentados, olha o termo que eu uso aqui, subiram. Entenderam por que subiram? Porque, de fato, estava indo em questões topográficas de maneira ascensional. Subiram os filhos de Israel do Egito, saindo do Egito. Aí vem, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Certamente Deus vos visitará. Por quê? Ele lembrava da promessa que Deus havia feito para Abraão. Que aquele povo ia, de fato, sofrer como escravos por 400 anos, mas que a libertação aconteceria. E José sabia disso. Disse, olha, certamente isso vai acontecer, tira meus ossos daqui. Não sabemos exatamente o que aconteceu com José. Possivelmente, talvez tenha sido embalsamado, não sabemos se levaram, como é que foi esse caixão, se foi só os ossos, nós não sabemos dizer. Mas, de qualquer forma, Moisés sabia disso. E uma das coisas que ele teve que fazer naquela saída, que foi uma saída rápida, ele teve de saber onde é que estavam os ossos de José. Certo? Ele tinha que saber onde é que estava José.
E José foi alguém importante. Então, ele conseguiu, de alguma forma, retirar os ossos de José e levar consigo. Nós vemos depois que os ossos de José foram posteriormente sepultados juntamente com Abraão, Isaac e Jacó em Macpela. Então, eu estou dando um jump aqui, um curto-circuito, né? Aí vem, versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o que é Sucote? Como compartilhei com os irmãos, a palavra Sucote significa tendas e também significa estábulo ou curral. Por que isso é importante nessa maneira como o Espírito Santo preparou todas as coisas? Isso nos faz lembrar do nosso Senhor. O nosso Senhor, quando bebê, ele foi colocado numa manjedoura. E essa manjedoura ficava no estábulo, no curral. Né? Tanto que os irmãos lembram quando aqueles anjos, as hostes celestiais, clamavam glória a Deus nas maiores alturas, né? Os pastores ficaram extasiados com aquilo. Eles foram, então, para ver onde é que estava o neném. E encontraram, obviamente, o neném com Maria e José. Aonde? Olha, eles eram pastores, era onde que eles guardavam os animais. Não é? Então, assim, a vida do Senhor, o Senhor, quando o neném, do princípio da sua vida, começa de maneira humilde, num curral. Por outro lado, também, Sucote fala de tendas, de alguma forma, de maneira profética, como se Deus estivesse mostrando para eles. Isso que foi compartilhado conosco hoje na ceia, que eles seriam peregrinos. Observe que em nenhum momento o Senhor mostrou alguma estrutura, uma casa com fundamentos, né? Bonita, adornada, não. É tenda. A sua vida e a minha vida neste mundo, no deserto em que nós estamos, é uma vida de tenda. Essa foi a característica da vida de Abraão. A vida de Abraão foi uma vida caracterizada por altar e tenda. Algum irmão disse que quando o Senhor tocava no seu coração alguma coisa na sua tenda que precisava de ser consagrado ao Senhor, ele tirava dali, levantava um altar e oferecia ao Senhor. Isso nos fala da consagração. A vida de Abraão foi uma vida de consagração. Muitas vezes nós queremos no Senhor há tantos anos e talvez nós esquecemos quão importante é esse processo que o Senhor tem para você e para mim, de nós nos consagrarmos ao Senhor. A vida cristã é uma vida de separação. Quando o povo de Israel é retirado do Egito, ele é retirado do mundo, porque o Egito é um tipo do mundo. Ele é retirado do mundo. Vós estáis no mundo, não é isso? Nós estamos no mundo. Mas o Senhor falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que o Senhor está querendo dizer para você e para mim. O nosso caminhar, o propósito do Senhor, é que, de fato, Ele possa operar em nós essa separação e essa consagração plena ao Senhor. Então, a vida que o Senhor teve para eles foi exatamente essa. Ele colocou como se fosse um spoiler, né? Olha só, daqui para frente é tenda. Vocês vão sair daquelas casas apaineladas que vocês tinham lá no Egito. E vocês vão ser peregrinos e forasteiros. Como o nosso irmão lembrou hoje. São as duas coisas. A nossa estada nesse mundo é de peregrino. Nós não temos raízes, não podemos ter raízes, mas é de peregrino e forasteiro, porque nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria não é esta pátria. A nossa pátria está nos céus, como diz a palavra do Senhor. E nós temos que ser lembrados disso a cada dia. Porque é muito fácil nós começarmos a nos apegar às coisas deste mundo. Como nós precisamos, de fato, que o Espírito Santo opere em nós para nos desarraigar. Vocês não se lembram? O mesmo tipo maravilhoso do trigo e do joio. Enquanto o joio está com a sua raiz firmemente fincada, aprofundada no chão, à medida que o trigo amadurece, as suas raízes vão ficando soltas. Ele vai se curvando perante a luz do sol. Nós temos que ser como o trigo, não é isso? Então, o paralelo é exatamente o mesmo. O Senhor deseja que nós não criemos qualquer tipo de raiz nesse mundo. Ele quer, de fato, que nós soltemos, para ficar mais fácil sermos arrebatados. Então, esse é o propósito do Senhor. Ali em Sucote, o Senhor mostra isso para eles, então. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho. Não vou entrar nesse mérito aqui, não. Hebreus,
capítulo 11. Chamado capítulo dos Heróis da Fé, né? Versículo 13. Versículo anterior está falando, nos versículos anteriores está falando de Abraão e fala a respeito da sua descendência. Na verdade, fala do seu descendente, que é Cristo, mas ali Deus faz uma promessa para a sua descendência, que ela seria tão numerosa como a areia da praia e do mar e também como as estrelas do céu. Isso fala dessas duas descendências que o Senhor tinha em Abraão. Uma delas, de fato, é o povo terreno de Deus, o povo escolhido de Deus, que é Israel. E as estrelas do céu falam do povo celestial. Aqueles que ainda viriam, na verdade. Então, sim, essas duas descendências aparecem, e é muito maravilhoso ver exatamente isso. Nessas 42 estações, nós vemos como o Senhor, ele está, de fato, falando para essas duas descendências. Por um lado, de maneira terrena, a gente vê na vida dos israelitas, mas pela misericórdia e pela instrução do Espírito Santo, nós podemos ver como o Senhor agora está falando para as estrelas do céu. Nossas duas descendências aparecem. Então, os versículos que antecedem, versículo 12 para trás, está falando exatamente disso, né? Da descendência de Abraão. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Vendo-a como? Com os olhos da fé. E saudando-as, dando as boas-vindas e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Irmãos, o Espírito Santo muito cuidadosamente coloca aqui, confessando. Essa tem que ser a nossa confissão. Não é simplesmente um conhecimento, mas alguma coisa que é interno a nós, faz parte do nosso ser, nós sabemos que somos peregrinos e forasteiros. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Nós não temos que ficar lembrando do Egito. Mas agora aspiram à glória, uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Por enquanto, irmãos, é tenda, por enquanto é peregrinar nesse deserto, por enquanto nós somos forasteiros, mas um dia, como o Senhor prometeu, vou preparar-vos lugar. Existe um lugar. É o Senhor quem disse. E Ele foi preparar esse lugar. Então, irmãos, a nossa pátria é celestial. E não precisamos ficar achando que é alguma coisa misteriosa no sentido, não. É algo muito concreto e muito real, porque as coisas espirituais, é essas que são reais. Então, aquilo que o Senhor tem preparado para você e para mim é algo muito real. É difícil a gente poder perceber, porque a gente está acostumado com coisa tangível, né? Uma mesa de granito, uma cadeira de plástico, né? Uma parede aqui pintada, nós estamos acostumados com isso. Mas nós temos que ter esse olhar que eles tiveram. Eles viram a distância. Observe, da mesma forma que eles viram a distância a promessa, nós também vemos, talvez a distância, essa promessa de que o Senhor Jesus foi. E Ele foi preparar-nos lugar. Isso é uma realidade. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, mas com os olhos da fé, como Abraão, como Isaac e Jacó, nós conseguimos ver a distância. E essa é uma realidade. Muito bem. Vamos sair de Sucote? Vamos avançar um pouquinho. Só geograficamente, tentando ver se os irmãos se lembram, Ramsés, Tel Ramsés hoje, a cidade tem outro nome hoje, e, de fato, hoje, arqueologicamente, está debaixo de muitas camadas de terra. São campos plantados hoje, você não consegue, ninguém escava ali, é muito difícil. Mas em Tel Ramsés você consegue encontrar o resto desse grandioso faraó, que não foi o faraó do Egito, mas você encontra só os pés dele, só, e com alguns artelhos, não tem todos os artelhos completos, está no meio de uma plantação. Tá lá no meio da plantação, foi o que sobrou de Ramsés. Então, possivelmente,
a cidade, a região onde eles moravam, estava ali para baixo. Eles descem, então, de Ramsés, no sentido sudeste, vão em direção a uma segunda cidade, que foi cidade celeira, que foi Pitom, tem outro nome hoje, eu não vou cansar os irmãos com esses nomes, e logo eles viram, no chamado Wadi Tumilat, que é nessa região toda, eles vão para a cidade onde era Sucote, ok? Então, se você olhar no mapa, eu estou mostrando para vocês aqui, eles estão vindo aqui de Ramsés, descem para o sudoeste, passam por Pitom e chegam em Sucote. Não é muito longe, não. Estima-se que talvez eles caminhassem cerca de 800 metros por hora. Imagina, 2,5 milhões de pessoas. Mais gado, mais tralha. Eu não sei se a gente for. Se eu fosse, então seria um terror. Nossa vida, eu sou um acumulador de maca-maca. Nessa hora não tem jeito de acumular, né? Você tem que sair com o que tem, né? Mas aquele monte de gente caminhando, né? Então tinha desde criança, tinha jovem, forte, robusto, tinha adulto, problema no joelho, artrose, esse negócio todo. Mas é interessante que ver como o Senhor capacitou o povo, que até os mais idosos conseguiram prosseguir nessa mesma jornada. Então, se você olhar esse trajeto, foi um trajeto que não demorou muito tempo. Então, Deus nos leva até Sucote. E aí é que eu queria chamar a atenção para os irmãos. Vamos abrir de novo lá em Êxodo. Versículo 20, né? Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Eetã, a entrada do deserto. Eu mencionei para os irmãos, logo que eu comecei a compartilhar, que nem todas as estações são conhecidas arqueologicamente. E aquelas que são conhecidas, algumas têm questionamento de diversas sortes, tá certo? Então, assim, mas de alguma forma existe uma dica que você consegue entender onde que elas estão. Então, quando fala Etã, que é a entrada do deserto, na realidade é uma cidade, mas é uma região também, é uma região onde eles acamparam. Ok? A entrada do deserto. Nesse ponto, então, certamente saindo de Sucote, então, primeira etapa Sucote, saem de Sucote e vão para Etã. Isso tudo aconteceu relativamente rápido. Eles acamparam para poder passar a noite, etc., vão para Etã. E aí tem esse texto que eu vou, se eu permitir, a gente vai avançar um pouco mais nele, que diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia. Perdão? Ah, perdão, Êxodo 13 ainda, né? Desculpa, meu irmão. Êxodo 13, versículo 21, na sequência. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então, Sucote, eles então vão para Etã, que é a entrada do deserto, eles acampam ali, e eles vão ter que sair daí e ir para um outro lugar. Mas nesse ponto, em Etã, é muito precioso ver como o Espírito Santo traz de maneira tão preciosa para mostrar a presença de Deus com ele. A presença de Deus com eles. O Senhor nunca os deixou. Nunca. Nunca. Né? Nós lembramos, irmãos, que o Senhor fosse: eis que estou convosco até a consumação. Maravilhoso. O Senhor não nos deixa, porque cada uma dessas estações, cada passo que você e eu dermos, foram planejados pelo Senhor. Mesmo se às vezes nós achamos que nós possamos fazer alguma bravata, alguma coisa contrária à vontade do Senhor, o Senhor não nos deixa. O Senhor não nos deixa. Às vezes nós podemos perder a alegria da salvação, mas a salvação nós nunca perdemos. Os irmãos entendem isso? É muito profundo isso. É uma realidade tremenda.
de nós sabermos que nós estamos seguros nas mãos do nosso Senhor. O Senhor não nos deixa, Ele não nos desampara. Os irmãos devem se lembrar quando Elias, fugindo de uma mulher, Jezabel, não é qualquer mulher também, né? Ele sai correndo, né? E se esconde lá numa caverna, fica tocado lá com medo dela. Ele achando que estava tudo perdido. Mas qual foi o fim da história? O fim da história é Jezabel, ela é morta, ela morre. E Elias, ele sobe num redemoinho. Uma vida sensacional. O final da história é esse. No meio do caminho pode parecer que está tudo errado. Deu tudo errado. Mas no final, Deus tem o seu propósito alcançado. Olha o caso de Davi. Quando você vê Davi sendo perseguido de maneira contumaz por Saul, que saída que ele teria? Ou mesmo a situação dele com Absalão. Mas qual que é o final? O final, glória. Deus alcançou o seu propósito. Então, irmãos, o nosso caminhar com o Senhor, muitas vezes pode parecer que não, eu realmente pisei na bola. E certamente vai ser verdade. Mas lembra, nós podemos perder, talvez por alguns momentos, a alegria da nossa salvação. Isso pode acontecer, por isso que o salmista fala, Senhor, restaura, traz de volta a alegria da salvação. Pode ter uma nuvem que encubra a nossa vista do Senhor. São os nossos pecados que fazem essa distância. Quando nós pecamos, sem dúvida, há uma nuvem que é interposta entre nós e nosso Deus. Mas graças ao Senhor, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar de toda a iniquidade. Não é impressionante? Então, assim, ainda que nós possamos perceber que deu tudo errado, está tudo errado, Senhor, não tem jeito, nós podemos ter certeza que o Senhor vai nos conduzir. Isso não nos dá liberdade de vivermos de maneira dissoluta. Não nos dá liberdade de, como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, de maneira alguma. Mas nós sabemos que o nosso Senhor, Ele zela por aqueles que são seus. Como diz Zacarias, ninguém toca na menina dos meus olhos. Não esqueçamos disso. Muito bem. Então, quando nós vemos aqui que o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. É muito precioso o paralelo que a gente tem aqui. Um irmão colocou de maneira muito maravilhosa, da seguinte maneira. Nosso irmão vai estar compartilhando sobre o Espírito Santo, né? A coluna de nuvem fala do Espírito Santo em nós, nos dando a direção. Aquela voz, aquele cicio manso e suave que Elias ouviu lá naquela caverna. É a voz do Espírito Santo no seu interior e no meu interior. E a coluna de fogo nos faz lembrar de Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, não consegue entender. Às vezes nós não conseguimos ouvir com clareza a voz do Espírito. Às vezes nós estamos numa noite muito escura, mas é a palavra de Deus que é a lâmpada, né, para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aqui nessas duas colunas nós vemos de maneira tão maravilhosa como o Senhor nos conduz a sua vida e a minha vida. Mas isso é possível se de fato nós gastarmos esse tempo com o Senhor. Como nós veremos um pouco mais à frente, quando eles começam a receber o pão do céu, o maná. O maná tem que ser recolhido todo dia de manhã cedo. Não podia ficar muito tempo não, que o sol derretia. Então, existe algo na sua caminhada com o Senhor, na minha caminhada com o Senhor, que requer que nós possamos receber esse alimento, a palavra de Deus, cada dia. E a cada dia, a coluna de nuvem e a coluna de fogo vai nos guiar por meio desse deserto. Né?
Então, Etan nos fala de maneira muito maravilhosa dessa realidade, a presença do Senhor, que não nos deixa. E diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem, versículo 22, durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós chegamos agora, então, nesse ponto que é um ponto crítico nessa trajetória. Os irmãos estão vendo? Conseguimos caminhar um pouco, né? Então, Sucote 1, Etan 2, nós vamos partir agora para a terceira estação, junto com os filhos de Israel. Vamos caminhar junto com eles aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Eu confesso para os irmãos que à medida que eu li, muito difícil para eu entender isso aqui. Por incrível que pareça, para os irmãos deve ser fácil, mas para mim foi complicado, porque eu sou de ciências exatas. E quando fala de frente, eu fico na agonia danada. Me dá uma coordenada de GPS, por favor. Não sabe onde é que está isso aqui, que eu não consigo entender. Mas não importa, porque a maneira como o senhor definiu aqui está definido, foi esse local. Hoje, talvez nós não consigamos saber exatamente onde é que era, mas nós temos algumas dicas de onde que eram esses lugares. O ponto é que cada um desses locais mencionados pelo senhor tem um significado muito profundo. Quando o senhor fala Pi-Hairote, significa, segundo alguns irmãos, libertação. Pi-Hairote, né? Pi-Hairote significa libertação. É algo que estava por acontecer. Mas o que me chamou mais a atenção, e eu acho que dos irmãos também, né? Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Senhor, nós queremos ir para frente, queremos avançar, só para voltar. Que história que é essa? O que está acontecendo aqui? E aí? Às vezes nós podemos não compreender os caminhos do Senhor. Às vezes nós podemos achar que nós estamos dando ré. E pode ser, de fato, o que está acontecendo de alguma forma, mas não voltando pelo mesmo caminho. Esse retroceder é muito interessante. Como neste ponto, em particular, o Senhor fala para eles retrocederem. O que era retroceder? Vamos lá no mapa comigo, aqui nesse mapa imaginário. Ramsés, Pitom, Sucote, eles vêm para Etam, e aí o Senhor fala para eles retrocederem. Bom, retroceder significa ou voltar esse caminho, ou eles terem uma direção que é ou para o norte, em sentido inverso à direção que eles estavam indo, ou para o sul. Quem estão comigo aí? E pelo que a gente consegue compreender, mesmo pelos achados mais recentes, muito provavelmente eles retrocederam no sentido indo para o noroeste. Estavam indo em direção sudeste, eles voltam no sentido noroeste, mais distante de Sucote. E esse lugar, Pi-Hairote, significa, além de libertação, a boca do canal. Que canal que é esse? Havia um canal desde a antiguidade que vinha desde o norte, no caso aí, a gente está imaginando o Egito, bem próximo ali ao mar Mediterrâneo. Esse canal vai até a região dos lagos e desemboca no lago chamado Lago Timsa. Esse lago está lá até hoje. E ali tem esse lugar específico que é exatamente a boca do canal. Mas o senhor fala que de frente a esse lugar, de frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, o Senhor leva o povo de Israel por uma situação que era incompreensível. Tanto que esse faraó, como nós vemos, e foi o propósito do Senhor, o faraó não entendeu. Quer dizer, ele falou assim, esse povo está perdido mesmo. Por quê? Na lateral de onde eles estavam, eram montanhas. Eles estavam como se estivessem num grande vale. E na frente deles estava o mar. E aqui uma pequena palavra de exortação. Ao longo de toda a história, teólogos modernistas tentaram de todas as maneiras dizer que não aconteceu a passagem pelo mar. Esse foi, segundo alguns eruditos, entendem assim, que foi comparável à ressurreição do Senhor, o maior milagre. E eles tentaram de todo jeito ao longo da história, esses modernistas, dizer que isso nunca aconteceu. E mais ainda, ao longo da história, vários arqueólogos do mundo e vários teólogos
tentaram mostrar que o povo de Israel nunca esteve no Egito. Nunca esteve no Egito. Mas graças ao Senhor, o Senhor não precisa de arqueologia para provar nada, mas a arqueologia mostrou claramente. Eu não tenho tempo para poder falar disso para os irmãos, mas é maravilhoso ver como, de fato, a arqueologia mostrou um povo chamado os Hicsos. Eles habitaram na parte norte ali do Egito. E eles eram exatamente os chamados reis pastores, que eram os israelitas. A palavra Israel aparece em apenas que é chamado uma estela, que está lá no Museu do Cairo, que aparece a palavra Israel. Mas a palavra hebreu também não aparece, mas aparece uma outra palavra que é chamada Habiru, que parece que é hebreu, né? Que eram eles também. Em suma, nós não precisamos dessa prova, nós sabemos que eles estiveram lá, porque a palavra de Deus diz, isso basta, não é verdade? Mas então, eles chegaram naquela situação, e nós vamos continuar lendo aqui, porque de fato Deus queria realizar algo tremendo. Como diz um ditado, né? Eu não sou do interior, eu nunca fiz isso, mas quando eles colocavam ferradura em animal, eu já vi isso no vídeo, né? Eles pegavam a ferradura, um cavalo, né? Aí colocavam a ferradura, aí tinha um cravo, não é isso? Para poder cravar. Eu não devia doer, não sei como é que funciona, mas não deve doer, não, porque o cavalo não fala nada. Aí, aquele cravo enorme, aí o cara vem com a marreta e pô, né? E crava ali aquele cravo, né? No casco do animal. Então tem um dizer que fala assim, um no cravo, outro na ferradura, já viram esse termo? É uma pancada no cravo, outro na ferradura. É como se Deus quisesse fazer isso mesmo, um no cravo, outro na ferradura. Por um lado, ele quis mostrar a sua glória, não só nos egípcios, mas também para os israelitas. Ali eles tiveram a primeira oportunidade de ver que eles mesmos, neles mesmos, não tinham condição de absolutamente nada. Então, o propósito do Senhor foi exatamente esse. Qual foi o motivo desse seu torcedor, então? Esse propósito do Senhor é que ele tivesse, então, a sua glória manifestada nos egípcios e no povo de Israel. Nós vemos uma situação muito peculiar também no Novo Testamento. Na segunda viagem do apóstolo Paulo, né, nós vemos como, de fato, o Espírito Santo impediu que ele fosse para um determinado local. Depois ele tenta de novo, até que aparece aquele varão macedônio e fala assim, vai, passa, nossa, ajuda-nos, né? Ali a gente vê como o Espírito Santo conduz de maneira tão preciosa a vida daqueles irmãos. Eles tinham a intenção de visitar aqueles para quem eles haviam pregado antes, ver como eles estavam. Mas, de alguma forma, o Espírito Santo falou, não é bem isso, não. A direção que o Espírito Santo dá é dele. E ele tem a sua direção para a sua vida e para mim. A gente tem que estar atento. Então, muitas vezes, pode falar assim, mas eu estava indo num bom caminho aqui, ó, a direção estava boa, estava embalada aqui. Eu assim, não, retrocede. Porque o Senhor tem um propósito. O propósito do Senhor está acima do seu propósito. Nós podemos não compreendermos. Eu não compreendo. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Versículo 3 do capítulo 14. Então, estou terminando aqui por hoje. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Lembra de Etã? Eles estavam ali, olha, na boca do deserto. O deserto pegou essa turma. Não tem saída para eles. Endurecerei, isso é Deus falando, o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. O tempo que eles ficaram lidando com praga para cima e para baixo, né? Era basicamente os magos do Egito interagindo com Moisés e o Arão, aquela história toda, e as pragas acontecendo, mas você não vê falando de exército ali. Mas agora a coisa ficou feia, porque agora vem o exército do Egito. Os principados e potestades, sob o comando do inimigo de Deus. Nos faz lembrar de Apocalipse 12, quando de fato aquele dragão é arremessado juntamente com os anjos da terra. Isso vai acontecer em algum momento, não vou entrar no aspecto escatológico aqui não. Mas o paralelo é exatamente o mesmo. Nós vimos que agora esse tipo, o faraó com todos os seus exércitos, e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, versículo 5, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó
e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse servir? E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Irmãos, o Egito era, sem dúvida, a maior civilização daquela época. O poderio militar do Egito era reconhecido. E nós sabemos, né, os famosos cavalos árabes, né? Os cavalos, os animais que eles tinham, todos de primeira linha. E diz aqui, ó, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Todo mundo entrou, certo? Com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Foi a maneira como o Senhor indicou para eles saírem. Naquela noite, cajado na mão, né, sandália nos pés, mas pronto para zarpar. Nada de ficar, nada para segurar, nada de atrasar. E olha só, versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pirrairote, defronte de Baal-Zefon. Pegaram os egípcios, mas não apenas os egípcios, o exército dos egípcios. Com todo o poderio militar, eles alcançaram o povo de Israel. Onde eles estavam? Acampados. Eles não estavam andando, não estavam de pé, eles estavam ali acampados. Certo? Olha que situação. E por que eles estavam ali acampados? Porque Deus mandou. Deus mandou que eles retrocedessem e que acampassem ali. E ali estavam eles. Mas qual que era a situação? Nesse lugar, como eu falei para os irmãos, montanha dos dois lados. Exército do Egito atrás. E na frente o mar. É a situação que eles estavam aqui agora. Versículo 10. Chegando, faltou só uma coisa antes de eu falar isso aqui, é Baal-Zefon, né, esse nome estranho. Baal, os irmãos lembram, é o nome de um deus, não é isso? Baal-Zefon, quem que era Baal-Zefon? Era um deus que era conhecido como o Senhor do Norte, ou chamado também, basicamente o Deus, ou aquele que guardava os marinheiros. Ali lembra uma região de mar. Lembrando também, irmãos, outras coisas que os modernistas tentaram falar. Olha, eles passaram a seco, quando falam mar de juncos, né? Ali dá para poder passar a seco, não tem necessidade de você, não tem mar ali. Se você olhar, de novo, eu já mencionei isso para os irmãos antes, o nível do mar vermelho naquela época era mais alto que é hoje. Então, o nível do mar vermelho, isso é comprovado por, eu mencionei para os irmãos também, lá em Eilat, que é o outro lado, né? Nós estamos aqui, mar vermelho aqui, né? Aqui, que nessa pontinha que é Israel, tem o Golfo de Aqaba, aqui tem uma cidade chamada Eilat. Ali eles encontraram, que é uma das estações também, era um porto. E eles conseguem ver pela distância, se era um porto, obviamente tem casa, aquele negócio todo, né? Eles conseguem medir pela distância em que retrocedeu a água, qual que era o nível do mar Vermelho. O Mar Vermelho, no ponto mais profundo, tem cerca de 2.000 e poucos metros de profundidade. E quando, na época de Moisés, o mar Vermelho, de fato, cobria o que é chamado o Lago Amargo e esse Lago de Timsa. Ali era o Mar Vermelho, que era onde eles estavam. Exatamente ali onde eles estavam. Versículo 10. E chegando Faraó, então Baal-Zefon isso foi comprovado recentemente, que eles encontraram ruínas de um templo a Baal-Zefon nesse lugar, tá? E chegando Faraó, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos ver o que eles disseram. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios.
Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, olha o coração desse povo. A gente é muito melhor do que eles. Só que não. Como é que é o nosso coração? A situação no mundo está muito melhor. Essa vida cristã está pegando. É negar a mim mesmo, tomar minha cruz, seguir o Senhor. Muito mais fácil lá. É muito melhor estar servindo aos egípcios. Eu ser servo. Prefiro servir. Porque lá eu tenho minha comida, como a gente vai ver, outro lugar tinha as panelas de carne, tinha os o alho poró, os pepinos, tá bom demais lá. Eu prefiro estar servindo do que estar nessa confusão aqui. Eles não julgaram a libertação que o Senhor tinha dado para eles como sendo algo de valor. Não vitupério a obra do Senhor. E esse murmurar deles não é muito diferente do que muitas vezes nós murmuramos também. Mas agora vamos colocar na posição desses israelitas. De repente, eles estão nesse acampamento, de frente para o mar, devia estar fresquinho ali, certo? Começamos a jornada, estamos saindo, porque realmente o propósito é que eles fossem 3 dias, né? Foi o que Moisés falou com o faraó, para poder servir e oferecer sacrifício e adorar o Senhor. Estão chegando lá. De repente, eles ouvem aquele barulhinho, pocotó, 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 olha para trás, vem o exército todo dos egípcios. E aqui que está o primeiro ponto. Qual foi o problema aqui? De fato, eles estavam numa situação impossível. Deus os colocou naquela situação possível, para que eles pudessem reconhecer que sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Eles tinham condição de enfrentar aquele exército? Eles haviam levado armas? Sei lá, possivelmente não. Não uma faquinha daqui para poder matar um cordeiro ou outro. Mas equipamento de guerra? O que seria esse povo contra? Eles tinham 600, lembra? 600 homens, varões. Só de carros. Os tanques de guerra dos egípcios eram 600. Imagina, menor chance. E outra coisa, estava numa situação que nem campo de batalha era, porque estava com mulher, com criança, com idoso, né, e aquela confusão, eles não tinham condição nenhuma, não tinha jeito, o que fazer? Não tinha como fugir para um lado, não tinha como fugir para o outro, não tinha como ir para trás. Só então, eu devia ter ficado no Egito. Eu devia ter ficado no Egito. E aí que o Senhor, então, mostra o seu poder. Isso faz lembrar do último cântico que foi pedido pelo irmão Wilson, né? Não temerei. Não temerei, irmãos. Não temerei. Olha o que diz aqui, 13. E com isso eu vou terminar por hoje, não vai dar para poder concluir. A gente continua quando o Senhor permitir. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Primeiro ponto. Aquietai-vos. Segundo ponto. Terceiro ponto. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a saber. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E vós vos calareis. Então, nós vamos parar por aqui, irmãos, mas acho que os irmãos podem entender e perceber como o Senhor lidou e vai lidar com eles aqui. Qual foi o problema? Quando eles olharam para trás, os olhos dele estavam colocados nos egípcios. Eles não colocaram os olhos no Senhor. Os olhos estavam nos egípcios. E quando eles olharam as dificuldades, eles temeram. Irmãos, não é diferente conosco. Não é verdade? Pelo menos comigo não. Quantas vezes os nossos olhos estão colocados nas dificuldades? Os nossos olhos estão colocados nas impossibilidades, nas atribulações, nos problemas. Isso me faz lembrar do Salmo 121, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor,
que fez os céus e a terra. E vem todo aquele salmo maravilhoso. Esse é o propósito do Senhor. Então, eu vou parar por aqui. Afinal de contas, já estou cansado nesse trajeto aqui. Chegamos aqui na terceira estação, que é basicamente Migdol, né? Eu não falei para os irmãos, Migdol significa torre ou fortaleza, tem um significado importantíssimo. E quando o Senhor permitir, uma próxima vez a gente prossegue então nessa caminhada. Bem? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, somos gratos, Senhor, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós? Senhor, nessa semana que se inicia, que nós possamos, de fato, lembrar da Tua obra completa na cruz do Calvário, de que o Senhor está conosco para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus.